Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar o FAQ, um programa de perguntas e respostas que vai responder às dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas. A partir de hoje, é assim que abriremos nossa semana aqui no podcast. Toda segunda-feira, uma dúvida será respondida aqui com explicação direta e objetiva comigo, o professor Pablo Magalhães. Vamos para o nosso primeiro FAQ? Sem dúvida alguma, você já deve ter ouvido falar que a Revolução Francesa foi um evento em que uma burguesia descontente com o governo absolutista resolveu se rebelar e promover uma profunda revolução, baseada nos ideais da igualdade, liberdade e fraternidade. Diante de um quadro de pobreza geral, sem ter sequer o que comer, os burgueses teriam tomado as rédeas de um movimento que culminaria com a execução do rei. Mas e se eu dissesse que a história não é bem assim? Vamos começar com uma provocação sadia. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou Apple Podcasts, não esquece de dar 5 estrelinhas para fortalecer nosso projeto. As causas da Revolução Francesa podem ser divididas em 4 grupos: um grupo político, outro econômico, outro social e outro intelectual. No fator político, o monarca francês que governava em um sistema absolutista começou a encontrar oposição em um grupo de nobres que, a partir de 1787, começou a questionar o absolutismo. Influenciados por ideais liberais e já falando sobre o fator intelectual agora, eles pretendiam fazer uma reforma no poder do rei, Luís XVI, fazendo com que fosse descentralizado. Esse descontentamento também estava ligado ao fator econômico. A França estava em uma profunda crise financeira. Uma série de fracassos na agricultura causou uma falta de grãos, elevando o preço do pão. Uma vez que o pão era a principal fonte de nutrição para os camponeses, isto levou à inanição. Muitos camponeses contavam com a caridade para sobreviver. O tumulto do pão foi uma causa central da Revolução Francesa. A migração para as cidades levou os camponeses embora das terras onde trabalhavam, procurando emprego, gerando uma superlotação que piorou as condições de vida. Além disso, a França investiu pesado no processo de independência dos Estados Unidos, com clara intenção de enfraquecer seus arquirrivais, os britânicos. Mas o tiro saiu pela culatra, porque foi a própria França quem saiu enfraquecida economicamente. Some-se nesse caldeirão a péssima distribuição de renda com uma nobreza agrária que não pagava impostos ou pagava quase nada. A França era ainda um país massivamente agrícola e as relações no campo tinham características feudais. A burguesia que tanta gente fala estava dividida em vários níveis, de profissionais liberais com certo poder aquisitivo, aos operários e camponeses sem nenhum tostão. Nesse bolo estavam também os sans-culottes, artesãos e pequenos proprietários pobres, os que mais sofriam com os pesados tributos franceses e os mais radicais no pensamento contra o sistema. Diante desse quadro, e pressionado pela Assembleia dos Notáveis, um conselho de altos funcionários nobres, que serviam de conselheiros quando o rei convocava, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, que era uma assembleia consultiva e legislativa das 3 classes sociais do país: nobreza, clero e burguesia. Cada estado se reunia em sua própria assembleia, que era convocada e dissolvida pelo rei. A assembleia não tinha um real poder, porque funcionava como um corpo de aconselhamento do rei através de petições. O caldeirão estava pegando fogo, porque as reclamações eram várias. Os cahiers de doléances, ou cadernos de queixas, foram distribuídos para que a população sinalizasse aos seus representantes quais eram suas reivindicações. Foram eleitos 291 deputados para a reunião do primeiro estado, 270 para a do segundo estado e 578 deputados para a reunião do terceiro estado, a burguesia e os pequenos proprietários. O problema é que a votação não era por cabeça, mas por estado. Assim, com a matemática simples, clero e nobreza poderiam se unir e vencer a burguesia sempre. Mas naquele momento,
dentro do próprio clero e da própria nobreza, não havia uma unidade intelectual. Um exemplo disso foi o Clube dos 30, composto por nobres e clérigos notáveis, com clara influência iluminista. Eles se opunham ao absolutismo e ao ministro das Finanças, o Jacques Necker. Quando a Assembleia dos Estados Gerais foi reunida, eles lançaram panfletos defendendo o voto por pessoa, o que beneficiaria o terceiro estado. O próprio abade de Seyé, membro do clube, disse o seguinte, abre aspas, o que é o terceiro estado? Tudo. O que é que tem sido até agora na ordem política? Nada. O que é que pede? Tornar-se alguma coisa, fecha aspas. Os Estados Gerais foram convocados em maio de 1789 e reuniram-se em Versalhes para discutir o problema do reino. Nessa assembleia, em que cada estado tinha direito a apenas um voto, o clero e a nobreza se uniam para derrotar o terceiro estado nas votações, e isso em várias vezes que isso ocorreu, havendo sempre 2 votos contra 1. A reação do terceiro estado começou justamente nessa assembleia. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se/historiante por apenas R$4 mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, mini cursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. Inflamados por panfletos do Clube dos 30, os deputados do terceiro estado, com participação de deputados favoráveis dos outros 2 estados, votaram uma medida radical. Declararam-se a Assembleia Nacional, uma assembleia não dos estados, mas do povo. Na tentativa de manter o controle do processo e evitar a convocação da Assembleia, Luís XVI ordenou o fechamento do salão onde estavam os deputados da Assembleia. Eles, então, se encontraram em um campo de tênis ao lado de Versalhes, onde fizeram o famoso juramento do jogo da Pela no dia 20 de junho de 1789, sobre o qual eles concordaram em não se separar até que a França tivesse uma constituição. A maioria dos representantes do clero logo se juntou a eles, assim como 47 membros da nobreza. Apesar dos esforços do rei em fechar a Assembleia, ele não teve êxito. Mesmo demitindo seu ministro das Finanças, o povo tomou as ruas, amedrontando nobres e burgueses que temiam um processo violento. Unidos, nobreza e burguesia, então, instituíram um governo provisório comandado pelo Marquês de Lafayette, membro do Clube dos 30 e partidário do fim do absolutismo. Só que Lafayette não imaginava um governo do povo, democrático. Ele desejava, como seus colegas, uma monarquia constitucional com um rei com poderes limitados. Bom, o passo seguinte foi a famosa queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Para compor uma guarda nacional, eles saquearam a prisão da Bastilha, onde tiveram acesso a armas e pólvora. Cairia dessa forma um dos símbolos do absolutismo. A queda da Bastilha causou profunda emoção nas províncias. Temendo o radicalismo nos campos, na noite de 4 de agosto, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a abolição dos direitos feudais, gradualmente e mediante amortização, além de as terras da igreja terem sido confiscadas. Daí por diante, a igualdade jurídica seria a regra. Depois disso, a Assembleia decidiu elaborar uma Constituição. Na introdução, que seria determinada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os delegados formularam os ideais da Revolução, sintetizados em 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos e divulgada em 26 de agosto, a primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi a síntese do pensamento iluminista, liberal e burguês.
Respondendo à questão lá do início do vídeo, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa? Não. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, essa foi uma revolução das classes médias, nobreza urbana liberal, burgueses enriquecidos, clérigos no meio da hierarquia eclesiástica. Essas classes médias é que venceram na revolução. Mas, se você me perguntasse qual classe saiu vitoriosa e fortalecida após a Revolução Francesa, aí a resposta seria a classe burguesa. Porque no final de todo o processo e todas as reformas que aconteceram, as classes burguesas ligadas à burguesia é que sairiam mais privilegiadas e vencedoras desse processo. Mas e a guilhotina e o terror de Robespierre? Bom, aí já é papo para um próximo episódio. Chegamos ao final do Faca Historiante e aí, tiramos as suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente pra gente no e-mail contato@ohistoriante.com.br. Quem sabe a sua pergunta não vira um episódio por aqui, não é mesmo? Eu fico por aqui e até a próxima.